todos já têm. E no termo aqui, como estava falando, vamos estar levantando um clamor, fazendo uma oração, abençoando a vida deles, né, que o Senhor possa visitar, tocar, restaurar. E muito feliz com essa oportunidade. Diz assim, então, Lucas 10, 25, né, uma parábola, um texto muito conhecido, né, da igreja, né, que tem a epígrafe, né, como a parábola do bom samaritano, que diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 28. Disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É uma pergunta que o mestre da lei indagou Jesus. E quem é o meu próximo? Aí Jesus fala assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, ou ladrões, os quais o roubaram, espancaram e retirando e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, tem uma versão que diz 2 denários, e deu os hospedeiros e disse: cuida dele, tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. 36. Uma pergunta de Jesus: qual, pois, destes 3 te parece foi o teu próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37, aqui eu encerro. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. Estende a mão para cá, queridos. Feche teus olhos. Existe uma palavra de Deus no seu coração, libera ela aqui diante deste altar, pode liberar. Libera em nome de Jesus, ora para cá em nome de Jesus, ora pela minha vida, fala: Senhor, usa esse homem para falar comigo. Ora, igreja, em nome de Jesus. Não depende de mim para orar, ora e declara sobre a minha vida. Sim, Deus, eu recebo, Senhor. Sim, Espírito Santo, eu recebo cada palavra, Senhor, está sendo liberado sobre a minha vida aqui nesta noite. Sim, Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse do que aquilo está sendo liberado sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, de concordância com essa oração, Espírito Santo. Meu Deus, quero colocar, Senhor, esse ambiente uma vez mais. Meu Deus, o qual o Rodrigo deu um start aqui nesta noite, Senhor, colocando esse culto nas tuas mãos. Meu Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que tudo aquilo que seria ligado na terra, seria ligado no céu. Meu Deus, nesta noite nós ligamos com o céu. Meu Deus, queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir a tua voz, meu Pai. Meu Deus, abra os céus aqui uma vez mais. Meu Deus, em nome de Jesus, nós damos uma ordem, Senhor, no mundo espiritual nesta noite. Todo espírito de distração, todo espírito de inquietação, meu Deus, que venha cair por terra nesta noite. Meu Deus, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, me dê graça, Espírito Santo, para passar com intrepidez, meu Pai. Meu Deus, que eu venha ser fiel a essa palavra, meu Pai. Meu Deus, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa palavra que eu quero trazer aqui nesta noite, se eu pudesse dar um título nela, eu daria uma pergunta: religioso ou servo? Né? Obrigado. Né, uma pergunta: religioso ou servo? Né, vamos decorrer aqui no texto, né, e no final a gente vai sair daqui perguntando para nós mesmos: que nós somos, servos ou religiosos?
Porque há duas classes de pessoas dentro da igreja. Pessoas que são religiosas, pessoas ritualistas, pessoas cheias de dogmas. Mas há pessoas que servem, há pessoa que serve. A pessoa que serve, ela para, ela é atenciosa. Ela é atenciosa aos problemas das pessoas. Né, como eu falei, esse texto é um texto muito conhecido, né, pela igreja. Deus, quando a gente era criança, né, nas escolas bíblicas, tantas enquetes, tantas teatro, tanta palavra, né, que a gente aprendeu. Mas só que está muito claro aqui, não precisa ser teólogo, para ver que é uma passagem, né, de uma pessoa boa, uma pessoa que ajudou o próximo. Mas será que essa parábola, essa história só fala disso? Será que só aponta para o bom samaritano? Eu quero tirar hoje algumas lições que o Espírito Santo colocou no meu coração, lições práticas para a gente aplicar nas nossas vidas, porque a palavra de Deus ela tem que ser aplicada. E o contexto, né, desse texto, o qual eu li, né, que eu li o 10, 25, né, o capítulo 10, né, do 1 ao 24, Jesus comissiona 70 homens Jesus separa 70 discípulos e comissiona eles, direciona eles, porque o ministério de Jesus ia acabar, Jesus não ia ficar aqui para sempre, né? O ministério dele foi 3 anos e meio. Jesus veio para preparar discípulos, para formar pessoas, para formar cristãos. O que é cristãos? Pequenos cristos, pessoas semelhantes a Cristo. Então, Jesus comissionou, ou seja, Jesus separou 70 e enviou eles 2 a 2, e Jesus instruiu: quando vocês entrarem na cidade, fala que o reino de Deus é chegado, as boas novas é chegado. E os discípulos foram, os 70, 2 a 2, cada um para a cidade que Jesus direcionou. E a Bíblia fala que eles voltando, ele se alegrou muito, ver o que tinha acontecido, porque aonde que ele chegava, quando eles oravam, os enfermos eram curados. As pessoas que talvez nunca tinham visto, pessoas sem globo ocular, na oração dos discípulos, acontecia um milagre, porque a unção do Espírito Santo, a palavra que foi liberada sobre a vida deles, eles foram obedientes a uma palavra, queridos. Quando eu sou obediente a uma palavra, eu vivo as promessas de Deus na minha vida. Então os discípulos, eles voltaram muito, muito alegres, muito felizes. E quando eles estavam voltando, né, Jesus começou a falar aqui de algumas cidades, no versículo 13. Ele fala de uma cidade, Corazim e Betsaida. Se em Tiro e Sidom fizessem as maravilhas em que foram feitos, já há muitos assentados em sacos de panos grosseiros. Ou seja, se nessa cidade que Jesus recitou, se o evangelho tivesse sido pregado, muitas pessoas tinham sido convertidas. Mas a dureza do coração, muitas pessoas têm endurecido o coração. Não é o coração endurecido não é da época nossa. Já existia, tinha cidade que fechava, não deixava Jesus entrar. No capítulo antes, fala que os samaritanos, no capítulo antes, no 9, estou no 10, no capítulo 9 de Lucas, a palavra fala que Jesus ele não foi aceito em Samaria, porque quando os samaritanos olharam para ele, via que ele ia para Jerusalém, ele tinha cara que ia para Jerusalém, e aquele povo não se misturava. Então, há um brilho de Deus na sua vida, que quando Deus te dá uma direção, um lugar para você ir, você é notável pelas pessoas, você é notado pelos demônios, porque existe uma luz de Deus sobre a sua vida, existe uma unção de Deus sobre a sua vida, porque existe pessoas, queridos, que muitas das vezes a gente nem conversa, mas ao olhar a pessoa, você vê que a pessoa há uma raiva. Por quê?
o espírito que está na vida daquela pessoa não é o mesmo espírito que está na sua vida. Mas só que eu tenho uma palavra para você, maior é o que está na sua vida, a luz que começou a brilhar na sua vida. Então, começou uma luz de Deus. Aqueles discípulos, ele teve uma experiência tão fantástica, porque quando eles voltam, quando Jesus comissiona eles, quando Jesus envia, e quando eles voltam, o texto fala assim, e voltando o versículo 17, 10, 17, e voltando os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Então eles teve uma experiência única, porque talvez para nós isso aqui parece simples, né? Porque hoje a gente vê, a gente orar pelas pessoas endemoniadas, e os demônios cair por terra, mas só que nessa época aqui não era tão simples. Por quê, pregador? Porque até então, a primeira pessoa que tinha expulsado demônio aqui era Davi, através da harpa. Então era algo novo de Deus que eles estavam vivendo, eles nunca tinham visto isso. Então na época passada, os demônios atuavam nas pessoas, e não tinha pessoas para expulsá-la. Lembra do texto de Saul? Saul, quando o rei Saul, o rei de Israel, quando ele estava endemoniado, chamava Davi, e através, quando Davi começava a tocar a harpa, ele era liberto, mas voltava de novo. Mas então, quando Deus comissiona os discípulos começou a viver algo diferente. Eu aprendo uma coisa aqui, queridos, quando eu obedeço à voz de Deus, quando eu estou sensível à voz de Deus, eu começo a viver algo diferente. Eu convido a você, nesta noite, a estar sensível à voz do Espírito Santo, porque muitas das vezes o Senhor tem nos chamado, mas nós temos dado um passo atrás. Quantas vezes eu e você temos sido negligentes? Eu vou repetir, a palavra hoje, querido, eu sei que não vai sair muito glória, mas eu quero ser fiel naquilo que Deus colocou na minha vida, porque melhor do que lhe agradar, eu prefiro agradar o Espírito Santo que colocou essa palavra no meu coração, é a palavra mais dura. Mas hoje nós vamos sair daqui, como eu falei no título, religioso ou certo, nós vamos sair daqui, se você se identificar que você é um religioso, há uma esperança para você aqui nesta noite. Há uma esperança porque hoje ele é o nosso advogado. Hoje, se eu me identificar que eu sou um religioso, há uma esperança de eu rever os meus conceitos. Há uma esperança de eu rever aquilo que eu tenho colocado como prioridade e não é, querido. E quando os discípulos voltam, se alegram no versículo 17 do capítulo 10, eles voltaram tão felizes, e Jesus fala assim, eis que eu vos dou poder, no 18. Jesus diz assim, eu via Satanás como raio cair. Olha aqui que interessante. Quando os discípulos voltam alegrando, Jesus diz assim, eu via Satanás cair do céu como raio. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a igreja se posiciona, quando a igreja atual, a igreja atuante se posiciona, as obras do inferno caem por terra. Eu vou repetir. Quando a igreja do Senhor se posiciona, quando eu faço aquilo que é a vontade de Deus, o inferno cai por terra, porque quando os discípulos voltaram, falaram para Jesus o que tinha acontecido, Jesus fala assim, eu via Satanás cair como raio na terra. Então, quando eu tenho uma ação na terra, existe uma reação no céu, querido. Eu não sei qual tem sido a sua ação, eu não sei aonde você tem posicionado, mas eu te incentivo nesta noite a se reposicionar diante do Senhor. Eu te convido nesta noite a você dar uma resposta a tudo aquilo que você tem ouvido neste altar, porque neste altar tem saído tanta palavra de fé, tanta palavra de esperança. E qual a resposta que você tem dado mediante aquilo que você tem ouvido? E Jesus fala assim no versículo 20, 19, eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Essa autoridade foi delegada à igreja. Você tem essa autoridade. Versículo 20. Jesus fala assim, mas não vos alegreis porque os demônios sujeitam. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Olha que interessante.
né, ele estava vindo, né, e Jesus fala, não alegre só porque os demônios vos sujeitam, mas primeiro alegra porque o nome de vocês estão escrito no livro do céu, na eternidade. É nesse contexto que entra o doutor da lei. Porque um homem que tinha estudado, ele é um doutor da lei, querido. Ele tinha estudado Deus dos 7 anos da idade, Deus dos 7 anos de vida. Ele dedicou a vida dele para estudar a Torá, para estudar os profetas, para estudar os salmos, para estudar o Pentateuco. Ele sabia a lei de frente para trás, de trás para frente. Ele sabia toda a lei. E quando ele viu Jesus falar, não alegra por os demônios sujeitar vocês, mas alegrai porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Talvez ele pensou assim, poxa, se esses pescadores, o nome deles estão escrito no livro dos céus ou na eternidade, e eu? E eu que dediquei a minha vida inteira estudando a palavra de Deus. Essa foi a indagação dele. Ele vendo nesse contexto o acontecido, ele se preocupou, ele falou, e eu, que tenho estudado Deus dos 7 anos da minha vida, tenho debruçado na palavra de Deus, e para mim, o que eu vou ter na eternidade? E versículo 25, e ele diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observa que no versículo 25, ele estava tentando, ou seja, eu vou trazer para os dias de hoje, uma pessoa que tem uma resposta de algo, mas eu quero ouvir do Demer, eu tenho minha definição, eu sei o que eu preciso de eu fazer para me ter a salvação, mas eu quero ver com o Demer, qual que é a definição que ele tem. Isso aí, ele queria ter um debate teológico, trazendo para os nossos dias de hoje, porque o texto é claro e conciso, que ele diz, e o mestre da lei tentando-o, perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? É pessoas que sabem, só que ele queria ter um debate teológico. E essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna, é uma pergunta, queridos, que ecoa nos nossos corações. Eu estudando essa palavra e lembrando o tempo outrora, no passado, quando eu estava no Brasil, numa igreja religiosa, que eu não vou citar o nome, mas parece que lá todo dia você perdia a salvação, se você não fizesse isso, se você não fizer aquilo, e eu andava no estreito, eu dormia de calça, é muita coisa, sabe, porque se você não fizer isso, você perde a salvação. Então assim, eu estou trazendo para você o que a religião causa no ser humano. A religião, querido, ela mata a pessoa, ela põe a pessoa diferente. Eu lembro que eu tinha um patrão na época, ele era uma pessoa muito boa para mim, muito boa mesmo, só que ele não era crente. E ele me convidou para o casamento dele, e eu fui falar com o meu líder, ele falou assim, não, se você for na festa deles, Jesus voltar, você vai para o inferno. Então assim, a religião é isso aí, a religião ela mata, querido. E como a gente não tinha um entendimento, eu me guardei, eu fiquei em casa. Mas sabe o que é interessante? O que adianta, muitas das vezes, a religião te proibir algo, mas muitas das vezes você não ir, mas o seu coração está lá. Porque a Bíblia fala assim, ó, se é teu olho que te faça pecar, arranque-o, porque é melhor você entrar nos céus, na eternidade, sem o olho, do que o corpo seu todo sendo lançado no inferno. E qual que é a aplicação, pregador, desse texto? Se é teu olho que te faça pecar, não é, o texto não está falando para você arrancar literalmente. Trata, busca a santidade, trata. Porque que adianta eu não ir no prostíbulo, mas meu coração está lá? É isso aí, então muitas das vezes a religião te põe algo, põe cargo pesado na vida da gente, e a gente não vai, e muitas das vezes o coração está lá.
Mas você sabe que eu louvo a Deus por esta igreja, por esta casa, pela vida dos meus pastores, que tem me ensinado a cada dia. E a cada dia, querido, a cada dia eu tenho morrido mais para o mundo. A cada dia eu tenho me renunciado mais ao mundo. A cada dia eu perdo mais o desejo das coisas desta terra. A cada dia mais há um desejo do meu coração, a cada dia há algo que acendeu. Eu estava lendo sobre um fogo consumidor. A definição de um fogo consumidor é um fogo, aquele fogo de Apocalipse que não se apaga. Os estudiosos explicam esse fogo como um fogo abrasador, um fogo que atravessa a noite, atravessa a escuridão, é um fogo que não se apaga. Então é esse fogo que está implantado, que está imprimido nos nossos corações, porque a dor, a perseguição, a luta jamais pode apagar aquilo que o Espírito Santo colocou nos nossos corações. Esse fogo, ele vai cruzando a escuridão da vida, vai cruzando os vendavais, mas ele continua aceso. Queridos, nós temos que ser como uma vela, porque os nossos dias vão se acabar, os nossos dias a cada dia vão ficando menos. Mas o interessante da vela é que uma vela, para manter o ambiente aceso, ela vai se definhando por fora, ela vai se acabando. Ela vai se acabando, definhando por fora, mas aquela luz, ela não se apaga. Que sejamos, queridos, nessa geração, essa vela, que por mais que estamos definhando por fora, estamos acabando por fora, mas que você e eu continuem acesos para essa geração. Porque quando uma pessoa olhar para mim e para você, por mais que nós estamos definhando, estamos acabando, mas existe uma chama que acende, existe uma chama que influencia pessoas. As pessoas, queridos, têm que olhar você e têm que desejar aquilo que você carrega. Essa geração, querido, nós estamos passando pelo caos, mas existem pessoas que não têm se prostrado. Existem pessoas incansáveis pela presença do Senhor. Que seja você nesta noite. Que a minha oração é que haja um desejo incansável por este fogo. Não importa com o exterior é passageiro. Deus está abalando aquilo que é abalável, para que o inabalável permaneça intacto, permaneça de pé, querido. Não se importa com essa carcaça, com aquilo que é por fora, aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório. Queira ser essa vela que vai se definhando, mas que influencia pessoas. Voltando aqui para o texto, versículo 26. Diz assim, vamos decorrer aqui versículo por versículo. Versículo 26. Jesus diz para ele assim, ó: que está escrito na lei? E como é que você lê? É interessante, queridos, se nós meditar no versículo 26, a pergunta de Jesus, a pergunta dele: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse assim: o que está escrito na lei e como que você lê? O que está escrito é uma coisa, mas agora a pergunta é: como que eu e você lê? Eu vou repetir. O que está escrito, você sabe. Mas como é que você lê? Sabe o que é interessante? Porque muitas das vezes nós só pegamos aquilo que nos favorece. Só. Nós vamos lá no Salmo 91, o Senhor é o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Qualquer coisa a gente faz uma campanha no Salmo 91, né? A gente está passando por dificuldade, não, vamos fazer uma campanha no Salmo 23. Não, vamos pegar agora Deuteronômio 28:3, que é o capítulo das bênçãos. A gente não lê o 27, que é o capítulo da maldição, aquele que não cumpria a lei. A gente pega só o que é bom e aplica na gente. Agora, sabe o que é interessante? Que quando a gente lê Malaquias 3:10,
fala sobre o dízimo. Não, isso aqui é lei. Isso aqui é o tempo. Quando a gente pega Josué, quando ele fala assim, santifica hoje, porque amanhã eu vou fazer proeza. Não, eu não vou santificar, porque essa palavra é para outro dia. Então assim, o que está escrito e como é que você lê? Como é que eu vou ler as coisas? Eu vou aceitar só algumas coisas, só aquilo que me favorece? E aquilo que custa para mim, não, eu vou deixar para o Demer. Isso aqui eu vou deixar para o Demer, porque isso aqui é pesado demais para mim. O dízimo eu não vou falar de dízimo. Como é? Então Jesus estava perguntando àquele doutor da lei, o que está escrito, doutor? E como é que você lê? Então a pergunta para a gente pensar hoje, o que está escrito e como que eu leio? 27, e respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, esse cara era bom de Bíblia, ele era bom de Bíblia, ele pegou 613 leis, porque a gente vê os 10 mandamentos, pensa que são 10, não, 10 é decálogo, é 613, é lei moral, civil e espiritual, tem 613. O cara era tão bom de Bíblia, que ele pegou 613 leis e resumiu em 2, o cara é bom de Bíblia. Isso aí nós temos que confessar, o cara é bom de Bíblia. Por quê, pregador? Porque se você pega essas 2 leis, que é a primeira, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo, então essa é a base, para você cumprir o restante. O cara era bom de Bíblia. Aí o versículo 28, Jesus falou assim, respondeste bem, faze isso e viverá. Então assim, aqui já tinha acabado. Já tinha acabado, Jesus já deu a definição, falou, é isso aí, em outras palavras, trazendo para os dias de hoje, é isso aí, garoto. Você está certinho, você cumpriu a lei, as 2 bases, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo, se é a base, você fez isso aí, é isso aí. Só que o cara, ele cai numa bobeira, ele entra no versículo 28, no 29, o texto fala assim, e ele querendo-se justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí é o problema, quando nós queremos nos qualificar diante de Deus. Eu vou repetir, aí está o problema, e quem é o meu próximo? Ele queria qualificar, no versículo 29, quem é o meu próximo? Em Lucas 18, uma passagem também conhecida, do jovem rico, um texto conhecido, aquele jovem chegou a Jesus e indagou, Senhor, o que farei? Outra pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Não há ninguém bom senão Deus. Por que Jesus falou isso? Ninguém é bom, querido, até que cumpre a medida. Eu vou repetir. Ninguém é bom, ainda que tem que cumprir a medida. Jesus estava aqui, mas ele não tinha cumprido a medida dele ainda. Se a medida é 1 quilo, 990 não é a medida certa. Então, enquanto eu não cumpro a medida certa, eu não sou bom. Então, Jesus ainda, como homem, ele estava falando, eu não sou bom. Aí Jesus fala, sabes a lei? Aí ele pergunta, quais? Jesus fala 6. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que o interessante, que nesse texto qual eu estou recitando, Jesus não fala o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas Jesus não recita para ele, por quê? Jesus estava tendo um diálogo com ele. Aí, quando Jesus fala os 5 mandamentos, tirando o primeiro, aí ele fala assim para Jesus, Senhor, mas isso aí eu tenho observado Deus da minha mocidade. Aí chegou no ponto que Jesus queria. Aí Jesus olha para ele assim, fala assim, ainda te falta uma coisa.
O interessante é que Jesus, ele olha no nosso profundo. A gente olha aqui, a gente consegue ver só o exterior. Mas Jesus olha para cada um de nós e fala assim, ainda te falta uma coisa. Você sabe o que falta na sua vida, eu sei o que falta na minha. Porque se Jesus tivesse recitado, então eu acredito por Jesus não ter recitado o primeiro, certamente ele colocava as coisas que ele tinha adquirido, os títulos, as riquezas. Então se Jesus fala direto ali o primeiro mandamento, ele já entristecia antes, mas Jesus deu corda para ele. Sabe por que Jesus deu essa corda? Deu tempo dele mudar. Jesus, ele é o Deus da segunda chance. Então quando Jesus recitou os 5 mandamentos, e aí ele fala assim, Senhor, esse eu tenho observado, Deus da minha mocidade. E quando Jesus olha no profundo dele, ainda te falta uma coisa. E na concepção de Zaqueu, na concepção dele, ele era um cara justo. Então assim, não queira se justificar como esse homem desse texto, qual eu estou lendo, o doutor da lei. Ele quis se justificar diante de Deus. Eu não sou justo. É a misericórdia de Deus que nos alcança, querido. Aos olhos de Zaqueu, certamente, ele era justo. Aos olhos humanos dele, certamente, um cara trabalhador, pagava as contas dele, tinha um emprego dele. Mas só que ele subiu naquela figueira. E quando Jesus chega debaixo daquela figueira e olha para cima, o interessante que eu acho, nas entrelinhas, é que Jesus já menciona o nome, Zaqueu. Desce depressa. Quando Zaqueu desceu, ele desceu diferente. Zaqueu desceu diferente. Então assim, Jesus, ele sabe entrar na onde que precisa ser mudado. Aquela mulher, aos nossos olhos não, a gente conhece a história, mas aquela mulher de João 4, certamente, ela também achava uma mulher justa, certamente, aos olhos dela. Mas só que Jesus fala assim, que ele passou em Samaria, e logo depois de Jesus ter conversado com ela, revelar aquilo que estava em oculto na vida dela, lá no final, aquela mulher, ela deixou o cântaro dela. Para nós parece algo simples, para nós é simples aos dias de hoje um cântaro, mas naquele tempo não, naquele tempo era algo de sobrevivência. Aquele cântaro que ela deixa para trás simboliza algo, simboliza que ela não queria mais ser cântaro, ela queria ser uma fonte. Então ela deixou de ser cântaro e começou a ser uma fonte. Ela foi naquela cidade, ela começou a gritar, eu encontrei um homem que tem falado tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho passado. Então assim, quando a nossa justiça, querido, não queira se justificar diante de Deus, reconheça realmente quem você é. A história podia ter acabado aqui, no versículo 29, o qual eu estou falando, mas o homem quis se justificar. Quando eu tento justificar diante de Deus, Deus olha para o meu interior, Ele vê onde que eu tenho caído. Talvez eu consiga esconder do meu pastor as minhas falhas, aquilo que eu faço em oculto. Ele não está comigo 24 horas, minha esposa não está. E Deus? E quando eu tento me justificar e Deus olha para mim e fala, você faz isso. Então assim, não queira justificar diante de Deus. Queridos, Deus procura pessoas reais. Eu vou repetir. Deus procura pessoas reais. Pessoas que estão disponíveis e dispostas a mudar de vida. A virar a página na sua vida, começar algo novo na sua vida. Porque toda vez que Jesus conversou com alguma pessoa, tirando esse jovem, Lucas 18, a Bíblia termina dizendo que ele saiu triste. Quando Jesus olha para ele, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele saiu triste porque ele possuía muita coisa. Mas Zaqueu e essa mulher, a mulher samaritana, eles resolveram virar a página da vida deles. E o versículo 30 diz assim, e respondendo Jesus disse, desci um homem. Aí ele quis se justificar, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai responder para ele, quem é o próximo dele? Aí Jesus responde assim, e respondendo Jesus disse, desci um homem de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o roubaram, espancando-o e retiraram e deixando meio morto. Jesus, ele contou uma história para este homem se identificar com a história. Eu vou repetir. Jesus contou uma história para esse homem se identificar com a história. Queridos, muitas das vezes, quando Deus conta, quando o Espírito Santo conta alguma história, talvez a gente pode ser o personagem principal da história. Principal. O interessante é que quando Jesus ia falar com o pescador, Jesus sempre falava na língua o qual o cidadão entendia. Jesus falava com o mestre, Jesus falava com o cobrador de impostos, Jesus falava com os pescadores. Quando Jesus queria falar com o pescador, Jesus falava sobre a rede. Falava que a rede é como o reino de Deus, quando é lançada, tira os melhores peixes. Jesus falava na linguagem que ele entendia. Quando Jesus falava com uma pessoa que mexia com semente, com grão, Jesus falava de grão. Falava que aquela semente que foi lançada na terra, se ela não morrer, ela não germinar, ela não vai dar fruto. E o interessante, falando, né, sobre o versículo 30, quando Jesus falava de ovelha, ele falava na linguagem de pastor de ovelha. E falando de pastor de ovelha, quando Davi pecou, lá atrás, quando ele escondeu o pecado dele, né, ele pensou que fez algo que ninguém ia descobrir. Aí Deus levanta um profeta. É muito bom ter amigo profeta. É muito bom pessoas que confrontam a gente, pessoas que é fiel à palavra de Deus, que é fiel àquilo que Deus coloca no coração deles para nos confrontar, para nos aprumar. Então, Davi tinha um amigo, chamava Natã. Aí Natã elaborou uma história para ele se identificar com a história. Ele foi muito categórico. Ele chegou: Davi, eu preciso conversar com o senhor. Eu queria contar uma história. E ele contou a história que você sabe. Davi tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado. E tinha um homem que ele tinha só uma ovelha, e com essa ele tirava leite, bebia do leite. Então ele tinha só uma, e veio um viajante, e uma pessoa que fez um banquete, em vez de tirar daquela que ele tinha, não, mas pegou a única ovelha que ele tinha e matou. E quando Davi ouviu a história do profeta, ele encheu o pulmão e soltou que esse homem pague 4 vezes mais. Aí o profeta, Só que esse homem é você, Davi. Só que tem só um probleminha. Eu contei essa história para você se identificar com a história. E você liberou a sentença, você vai viver isso. Então, muitas das vezes, cuidado. Quando Deus te contar uma história, você pode ser o personagem principal. Lucas 7, 35, fala de uma mulher pecadora. De uma mulher que veio na casa de Simão, o fariseu. Eles indagou Jesus para entrar na casa de Simão. E Jesus foi. Jesus gostava de ir na casa das pessoas. E aquela mulher, sabendo que Jesus estava ali, ela não perdeu a oportunidade. A palavra de Deus fala que ela pegou um vaso de alabastro e o azeite, o perfume. E ela, quando viu Jesus, ela começou a chorar nos pés de Jesus. Ela começou a beijar os pés de Jesus, ela começou a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. Aí o fariseu pensou, se ele soubesse quem era essa mulher, se verdadeiramente ele fosse profeta, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava essa mulher fazer isso. Só que é bom, querido, que Deus ele não conhece pensamento só de crente, não. Deus ele conhece pensamento de fariseu também. Aí Jesus fala assim, Simão, eu quero te perguntar algo. Ele, sim, mestre. Havia um credor
que tinha 2 devedores, um devia 500 denários, o outro devia 50, e os dois não tinham como pagar. Era uma conta impagável, foi a mensagem que o pastor pregou, acho que 2 semanas atrás. Era algo impagável, mas aquele homem perdoou. Qual desses dois te parece que amou mais? Aí ele olha assim, certamente, aquele que devia mais. Aí Jesus pegou e falou, voltou a olhar para a mulher. Está vendo essa mulher, Simão? Essa mulher, Deus, da hora que eu cheguei aqui, ela não para de chorar nos meus pés. E quando eu cheguei aqui, Simão, você não me deu água para me lavar meus pés, Simão. Essa mulher, Simão, ela não para de beijar os meus pés, Simão. E quando eu cheguei aqui, você não me beijou, Simão. Quando eu cheguei aqui, você não me ungiu. Essa mulher aqui, ela derramou o azeite, o perfume de alabastro nos meus pés. Sabe por quê, fariseu? Que essa mulher, ela é mais pecadora do que você, mas os pecados dela são perdoados, porque ela reconhece que precisa de perdão, que precisa de misericórdia. Em outras palavras, Jesus saiu da casa do fariseu e ele continuou o mesmo. Mas Jesus falou assim, filha, os teus pecados estão perdoados. Cuidado quando Deus te contar uma história, você pode ser o personagem principal da história. Nessa história, no versículo 30, Jesus conta essa história. Jesus conta essa história para ele se identificar com a pessoa. E a palavra de Deus trazendo aqui, descia para Jerusalém. Descia para, vou ser rápido porque tem que concluir, meu Deus do céu. Descia para Jerusalém. Jerusalém ficava alto. Jericó ficava num lugar baixo. Esse homem, o versículo 30 começa a dizer que esse homem descia. Ele estava em declínio espiritual. Ele estava descendo. E Jericó e Jerusalém, todos aqui sabem, Jerusalém é o lugar da promessa, é o lugar da bênção, todos sabem. E Jericó, em Josué 6, todos sabem, que Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes, né? Outra hora a gente tiver a oportunidade, né? Eu posso estar explicando, mas foi a primeira cidade a ser conquistada por Josué. A primeira cidade. E aquela primeira cidade, Deus ordenou que era para ser destruída. Que era para ninguém pegar nada daquela cidade. Eu vou aplicar aqui em rápidas palavras. Não vou passar em cima. Mas isso aqui, queridos, tipifica o dízimo. É algo que Deus... E existia várias cidades para eles conquistar, mas a primeira foi Jericó. E tudo aquilo que é primeiro eu não posso tocar. Eu não posso tocar naquilo que é de Deus. Por isso que Deus falou, destrói, mata todo mundo, porque é as primícias são minhas. Então havia um peso espiritual, havia quem reconstruísse aquela cidade, a família ia morrer. 2 generais da época reconstruíram a cidade, e sofreram as consequências. Aquela cidade ela foi reconstruída, mas aquela cidade havia um peso espiritual naquela cidade. Então eu aprendo aqui, trazendo para os dias de hoje, existem pessoas que estão saindo do lugar da bênção, que é Jerusalém, e está descendo para o lugar da maldição, está indo para baixo, está descendo. Só que a Bíblia fala que nesse percurso, aquele homem não esperava ser assaltado, aquele homem não esperava a encontrar com pessoas, porque até então existia 2 caminhos. Um caminho chama o caminho sangrento, que é o caminho mais perto, é o caminho curto. E existia o caminho que era mais longo, Belém, Efrata. Só que esse homem, ele resolveu
a cortar caminho, a passar pelo caminho mais fácil. Eu quero falar para você nesta noite, queridos, não queira fazer atalho na sua vida. Sabe por quê? Jesus não é o atalho, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Sabe por que você tem passado por essas lutas, por essas provações? Porque você tem tentado os atalhos da vida. E eu venho com a voz profética aqui nesta noite. Não corta os atalhos, porque não importa o tempo que você vai chegar lá. Talvez você pode demorar, mas você vai chegar sem passar no caminho sangrento. Você talvez vai demorar a chegar no lugar, mas você vai chegar no momento certo. Quantas pessoas têm atalhado, quantas pessoas têm tentado passar a perna de pessoas para chegar no sucesso mais rápido? Mas a Bíblia fala, queridos, que existe um caminho para o homem, que aos olhos humanos parece ser vida, parece ser alegre, mas o fim dele, a palavra de Deus fala que é morte. Agora, esse homem está no meio do caminho. Agora, esse homem está ferido. E a Bíblia fala que o primeiro homem que recebeu o título na história, um homem que estava meio morto. Eu já vi morto, enterrado, Lázaro. Tem vários mortos na Bíblia, mas agora um título meio morto. O que é um homem meio morto, pregador? É um homem que uma hora é consciente, uma hora é inconsciente. É uma pessoa que uma hora está bem, uma hora não. E trazendo para os dias de hoje, sabe o que é uma pessoa meia morta? É uma pessoa que tem cara que vive. É como a igreja de Sardes. Tem cara que vive, mas está morta. Sabe o que é? É sonhos mortos, é sonho enterrado. Sabe o que é? É ministério morto. Sabe o que é? É unção morta. É casamento morto. A pessoa está no caminho meio morto. Ela recebeu um título de meio morto. Quantas pessoas resolveram atalhar na vida e tem passado por esse processo? Pessoas que não conseguem mais se levantar. Pessoas que não conseguem mais se posicionar diante de Deus. Porque existe uma culpa no coração desse homem, no coração desta mulher. A pessoa está meio morta, está meio morto. É a primeira pessoa que recebeu um título de meio morto. Uma hora consciente, outra hora não. Queridos, mas ainda bem que o texto não para aqui. Ainda bem que o texto não finaliza no versículo 30. Sabe por quê? No versículo 31 diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Quantas e quantas vezes, querido, na minha vida, na sua vida, a gente passa pelos processos baixos da vida, passando por luta, e no cenário o qual a gente está, levanta-se uma pessoa e pensa: fulano vai me ajudar agora, fulano está vindo. Era notório, as vestes sacerdotais era diferenciada. Certamente aquele levita, ele conheceu, porque talvez veio adorando, veio engrandecendo o nome do Senhor. E talvez nessa hora, consciente, inconsciente, consciente, talvez ele está vindo ali, a pessoa vai me ajudar. Mas quantas e quantas vezes na minha vida, na sua vida, nós pensamos assim, e a pessoa passou longe, você continuou sozinho. Quantas e quantas vezes na minha vida, na sua vida, pensamos: agora fulano vai me ajudar, agora o telefone vai tocar, e não tocou, e ninguém me ajudou, e eu continuei no mesmo cenário. Queridos, quantos pregadores usam esse texto e fala que o sacerdote é o pastor, fala que o levita
é cantor. Primeira coisa, levita na nossa era não existe mais, porque quem é levita é da tribo de Levi. Quem fala que é levita, por acaso é da tribo de Levi, então não existe mais. Hoje tem adoradores, não existe mais levita. Essas duas classes de pessoas, para mim, são pessoas religiosas, pessoas ritualistas, pessoas que é crente na igreja, mas lá fora é apagada. Pessoas que conseguem glorificar a Deus aqui, mas lá fora fica calado, lá fora não mostra sua identidade. São pessoas sem identidade, são pessoas religiosas. Essas duas classes de pessoas passou longe. Mas eu louvo a Deus, porque no versículo 33, presta atenção, querido. No versículo 33, diz assim que presta atenção no texto. No versículo 30, esse homem que foi salteado descia. No versículo 31, o sacerdote descia. No versículo 32, o levita descia. Mas nesse qual estou recitando, o publicano, ele é alguém que está indo contra o sistema, é alguém que está saindo do lugar da maldição e indo no sentido do lugar da bênção. Eu declaro aqui nesta noite, que alguém está se posicionando aqui, talvez está inserido no lugar de maldição, está posicionando o rumo a Jerusalém. Pessoa que se posiciona, estava indo contra o sistema. Agora, o que me choca aqui para mim, o que é esmagador, para mim, eu lendo aqui, me doeu, eu chorei quando eu estava meditando essa palavra, porque o sacerdote e o levita, era normal no culto, no ritual, a oferta de vinho, de azeite, de atadura. Só que eles tinham atadura, eles tinham vinho no templo, na igreja, mas lá fora ele estava seco, eles não carregavam. Aí eu aprendo uma coisa: quando a igreja do Senhor não posiciona, quando a igreja negligencia, Deus conta com os improváveis. Porque o sacerdote e o levita que poderia dar um socorro, eles podiam ter trazido o azeite, o vinho, eles não tinham, mas Deus levantou pessoas improváveis. Deus levantou pessoas improváveis. É que Deus está levantando aqui nesta manhã pessoas improváveis, pessoas corajosas, pessoas que não vai temer o sistema, pessoas que vai andar contra o sistema atual, contra o sistema religioso. Deus levantou aquele samaritano que até então rejeitado pela sociedade. A Bíblia fala que se a igreja não fizer, se os filhos não fizer, Deus levantaria as pedras. Mas sabe de uma coisa, querido? A obra redentora não vai parar na mão de religioso negligente. Porque se a igreja não posicionar, Deus vai levantar quem tem coragem, querido. Eu não sei se você tem coragem. Eu não sei se você vai reposicionar nesta noite, querido. Mas Deus vai contar com pessoas incansáveis, pessoas com coragem, pessoas detemíveis, pessoas que não vai dar um passo atrás. Quando Deus olhou o cenário, quando aquele sacerdote deu um passo atrás, Deus contou com um rejeitado, algo que a igreja poderia ter lá fora para abençoar. Deus contou com o ímpio, algo que o sacerdote tinha no templo, vinho, azeite para curar as feridas. Sabe o que é o interessante? A primeira coisa que ele faz, ele tampa as feridas, ele tapa as feridas. São pessoas que não expõem quando você erra, quando você cai, porque o religioso quer deixar aberto para todo mundo apontar, para todo mundo falar. Mas esse samaritano nos dá uma lição. A primeira coisa, ele tampou a ferida. O que nós somos?
Nós temos tampado a ferida ou nós temos mostrado os erros das pessoas? Não compactuar com o erro, mas pessoas que querem mudança de vida. Pessoas que querem mudar, querido. Nós temos que tampar. Deus conta com esse tipo de pessoas. Estou encerrando, querido. Vou encerrar em nome de Jesus. E o versículo 35, para a gente caminhar para o fim. 34, né, que eu falei, ele aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, ele aplicou o azeite e vinho, e pôs sobre a sua cavalgadura, e levou-o para o estalagem e cuidou dele. Vinho, azeite, naquela época, eles usavam o azeite para cicatrizar, e o vinho para limpar e para matar as bactérias. Era algo de cura. Agora, queridos, uma pergunta é: o que nós temos levado lá para fora? Essa geração, ela conta, Deus conta com você para curar essa geração, essa cidade. Essa cidade está doente pelo pecado, querido. E o azeite e vinho você tem recebido aqui nessa casa. Queridos, eu estava meditando numa palavra sobre Eliseu. Eliseu, depois de morto, na tumba que ele estava, jogou um morto lá, o cara foi ressuscitado. Eu fiquei pensando: Senhor, eu não quero morrer com unção, não. Tudo que eu tenho eu quero gastar. Porque Eliseu, ele morreu cheio de unção, ele podia ter queimado, ele podia ter gastado. Eu não quero levar para o meu caixão unção, não. Eu quero torrar, eu quero queimar tudo para a glória de Deus. Eu quero colocar tudo para fora, querido. Não queira morrer cheio de Deus, não, querido. Gasta esse negócio aí. Gasta esse negócio, vai queimando, vai passando, vai impactando pessoas. Porque pensa, outra pessoa morrer, encostar no caixão, lá ressuscitar, tanto está cheio de Deus. Gasta isso que Deus tem te dado. Gasta isso, você está orando, lendo a palavra. Gasta isso, aplica isso, usa para a glória de Deus. Você precisa do microfone para pregar. Existe essa cidade que está te esperando, querido. Essa cidade está de portas abertas a pessoas sedentas. Partindo para o final já. Versículo 35. E partindo outro dia, tirou dois denários, 2 dinheiros. Querido, não vai dar para aplicar tudo, não. Mas não vai dar para aplicar tudo, não. Eu vou partir para o fim aqui. Eu vou partir para o 36. O 29. Presta atenção no 29 e no 36. Tinha coisa para aplicar aqui, mas presta atenção aqui. O 36 diz assim. O 29, Jesus, ele fala assim para Jesus, o príncipe da lei: quem é o meu próximo? Aí Jesus responde no 36 aqui, ó. Depois dessa história que você ouviu, qual desses 3 te parece o próximo? O interessante é que Jesus, ele responde com uma pergunta, ele fez uma pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus fala assim: essa história toda que eu te contei agora, qual desses 3 te parece o próximo? Então a pergunta é, não é quem é meu próximo, de quem eu vou ser o próximo? De quem eu vou ser o próximo, querido? De quem eu vou ser o próximo? Aí Jesus fala assim, e ele usou, e ele disse assim, a ele disse, aquele que usou de misericórdia. Eu finalizo aqui, glória a Deus, não vai ter tempo, mas eu finalizo aqui. Talvez existem pessoas que elas não vão reconhecer o seu nome, porque esse cara aqui, ele é bom de Bíblia, só quando Jesus pergunta ele, qual desses 3, doutor da lei, que te parece o próximo? Aí ele responde assim, aquele que usou de misericórdia. O cara, ele não quis falar o nome do publicano, mas sabe de uma coisa? Teve que reconhecer a história dele. Talvez as pessoas não vão querer mencionar o seu nome, mas vai reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida. Fique de pé, querido. Glória a Deus. Fique de pé. Feche teus olhos. Queridos, eu concluo aqui, nesta noite. Eu vou acabar no horário certo, eu vou concluir aqui. Eu não sei com quem você